Muito se fala na segurança do paciente, no cuidado ao paciente, mas para que a gente possa prestar um bom serviço, receber o paciente numa boa instalação, ter bons equipamentos, ter uma equipe qualificada e bem remunerada, é importante que a instituição tenha uma saúde financeira, né? E hoje a gente vai abordar um tema que é a controladoria no centro da gestão, do ciclo financeiro à gestão de custos. Eu trabalhei na consultoria implantando o TASI por 5 anos. Para quem não me conhece, eu trabalho na Philips já faz 16 anos e os primeiros 5 anos da minha carreira foi como consultor de implantação. E eu sempre me especializei nessa parte de custos. Então, é muito comum a gente enxergar algumas instituições a dificuldade de ter uma equipe técnica preparada, com conceitos bem claros, subsidiados pelo board, para poder entender a importância do custos na gestão, né? Para esse painel, eu vou convidar o gerente operacional do Hospital Bruno Born, Fabrício Scheunemann, que vai nos dar uma visão geral de como que a controladoria passou a fazer parte da estratégia do negócio. Fabrício, seja bem-vindo, o painel é seu. Bom dia, pessoal. Estão me ouvindo? Bom, vou falar sobre a controladoria um pouco. Hoje a estrutura do Hospital Bruno Born, ele possui 3 certificações. A gente é certificado pela ONA, nível de excelência, já há 5 anos. Temos selo ouro pelo primeiro ano. Em 2025, a gente foi agraciado pela parte da humanização do Planitri. E a gente foi reconhecido na revista Newsweek, que é uma das revistas norte-americanas. E a gente está classificado agora em 2024 na 60ª posição. Sendo que no Rio Grande do Sul a gente está em 8º colocado. E para instituições com população até 100 mil habitantes, a gente está em primeiro lugar. E por que a gestão hospitalar ela é diferente nos hospitais, né? Pela complexidade assistencial, a gente lida com os custos crescentes, os recursos limitados, principalmente quem trabalha com a parte SUS, né? E a necessidade de manter a qualidade e a segurança do paciente. E a gente lida com os desafios atuais, que são os custos crescentes e a complexidade. A gente tem o crescimento dos custos, as margens cada vez mais apertadas, né? Se a gente pegar a parte de medicação, 16,9% teve de aumento, da parte dos materiais, 14,2%, da parte das horas cirúrgicas, são 15%, e dos serviços de apoio, 15%, sendo que a taxa Selic, em 2024, fechou em 12,25%. E como foi o início da jornada no hospital? Iniciamos com o TASI, em 2007. Foram 4 meses de projeto. Implantamos todos os módulos a níveis assistenciais, administrativo e apoio. E o principal que o diretor executivo, Cristiano Dico, queria era já iniciar com a parte de custos, né? Tanto a apuração, controladoria. E aí a gente tem um hospital no cenário de 2008 com um faturamento de 3,680 milhões mês, uma estrutura de 13 mil metros quadrados, eram 660 colaboradores, 187 médicos, 178 leitos, sendo desses 17 leitos de UTI. Tínhamos serviços de atendimento, emergência e centro de imagem. Possuímos 8 salas cirúrgicas e as decisões eram baseadas em achismo, né? Riscos, desperdícios, perdas financeiras, né? E aí a gente começou toda a parte da estruturação junto com o TASI. A gente saiu lá em 2008 e em 2024 já estamos com um faturamento de 19 milhões, 175 mil mês, uma estrutura de 42 mil metros quadrados, 1.479 colaboradores, 518 médicos. A gente expandiu serviços além da emergência, atendimento 24 horas sendo reformados por completo, estruturas de unidades de internação, aumento das UTIs adulto em 20 leitos, UTIs pediátricas 10 leitos, UTI neonatal e 10 leitos.
e a gente aumentou a estrutura para 18 salas cirúrgicas. E aí o serviço desde 2008 até os dias atuais, a gente inaugurou radiologia, mamografia, tomografia computadorizada, densitometria, medicina nuclear, ressonância, ultrassonografia, radioterapia, além dos serviços que a gente visitou Porto Alegre, São Paulo, com a parte de centro de reprodução humana, trazendo um lucro muito aceitável, uma internação prêmio que a gente visitou também hospitais em Porto Alegre, um centro obstétrico com áreas assistidas, com camarotes, a emergência e atendimento, eles foram totalmente reformados, e agora em 2025 a gente está fazendo toda a parte do centro de cardiologia, com leitos de unidades de internação, UTI cardiológica e ambulatórios. Além de toda a parte das reformas e inclusões de UTI pediátrica, UTI neonatal e o centro cirúrgico. A gente possui também os outros serviços que são UTI adultos, centro de oncologia, centro de neuropsiquiatria, serviços de arritmia, pesquisa clínica, e aí nós somos referências no Rio Grande do Sul para a parte oncológica, cardiológica, neuro, bucomaxilofacial, captação de transplante de órgãos, emergência e a gestão de alto risco. E aí como foi esse crescimento lá de 2008 até 2024? A gente teve uma crescente de 26% na parte dos leitos, podem ver que na parte dos colaboradores crescemos 124%, médicos 177%, mas o que nesses mais de 15 anos a gente cresceu foi a parte da estrutura, 223%, saindo de 13 mil metros quadrados para 42 mil metros quadrados. E o faturamento saindo de 44 milhões ano para 218 milhões, tendo o crescimento de 395%. A parte médica, o crescente, né? Tanto a parte de médico, colaboradores. Opa. Saindo do faturamento, paciente dia, saindo de 45 mil pacientes para 68 mil pacientes. E a controladoria no centro da estratégia. Então, ela deixou apenas de ser um suporte administrativo e ela passou muito mais a estar no centro da estratégia do hospital, né? Para a questão de sustentabilidade e decisões clínicas. E com o acompanhamento desses dados por paciente até margem de serviço, garantindo a gestão seja feita baseada nas evidências e não em percepções, né? E aonde entra o TASI nisso, né? A gente, desde a parte da entrada do paciente até a apuração de custos, então a gente teve a parte de toda a implantação, logo no início do primeiro mês, atendimentos ao paciente, questão de prontuário, documentações, controles de infecção, administração de medicação, suporte à decisão clínica, né? A interação medicamentosa, de alertas de alergias, protocolos e textos, o envolvimento do paciente em administrar as consultas, visualizar resultados e exames, e as operações na gestão, que é a parte de agendamento, cadastro dos pacientes, gestão de leitos, estoques, contabilidade e controladoria. Então, como nasceu desde o início da implantação do TASI, foi preocupado toda a montagem das fichas técnicas, toda a parte da geração dos títulos a pagar, manutenção de títulos a receber. Na conta paciente, a gente já analisava a análise financeira, toda a parte de orçamento contábil já nasceu e toda a parte da apuração de custos. E assim, gerando também os indicadores financeiros, né? E aí a gente passou do eu acho para os dados mostram, que são os dados confiáveis. Toda a parte das criações das views dos custos, com a parte da ocupação, a parte de administração de estoques, os indicadores contábeis, que são os demonstrativos financeiros, orçamentos contábeis, títulos a pagar, títulos a receber, sendo que a gente estava até pouco tempo na versão Delphi, quando já migramos para o HTML5 direto, e foi uma coisa bem importante, que a parte contábil eles já pegaram, e tinha tudo o que a gente já tinha no Delphi, só foi alimentado na parte do TASI HTML5. Hoje a gente senta com os médicos e a gente consegue ter decisões para toda a parte de negociações por setor, por paciente, a gente faz toda a análise e isso faz
uma baita diferença para quem trabalha com os dados, né? Também por convênio, por especialidades. E aí o futuro da gestão hospitalar? Toda a parte da análise preditiva, prever a demanda dos pacientes, leitos, insumos, o uso da IA está muito forte, machine learning, o suporte a diagnóstico, interpretação dos dados clínicos, financeiros, automação inteligente, monitoramento em tempo real, a saúde digital com a parte da telemedicina, que eu acho que com a parte da Covid e depois das enchentes que teve no Rio Grande do Sul, foi uma ascendente na implantação, né? Os prontuários eletrônicos integrados, tanto a parte da implantação do portal do paciente, a interoperabilidade entre os sistemas, paciente no centro, né, da experiência, e com a implantação do Planitri, a gente literalmente sai a parte do documental, mas faz para a parte assim, o que realmente o paciente precisa, né? E a sustentabilidade, que é o uso dos recursos, energia, insumos, equilíbrios. E teve na palestra do Alex, que é da HCore, ele trouxe muito a questão que eles saíram de 700 milhões para 1,2 bi, só reorganizando, né, com a transformação digital, com a parte de inteligência artificial. E muito que eu vejo que nesses mais de 15 anos que o hospital fez muitos investimentos, né, trouxe ali, saindo de 44 milhões anos para 218 milhões anos, né? E aí é a hora de revisitar, né? Toda a parte dos processos, projetos que são feitos, porque a gente vê que antes de entrar na era da inteligência artificial, a gente precisa revisitar, porque senão, se os processos eles estão em algum momento errado, quando a gente vai para a inteligência artificial ou automatizar esses processos, a gente vê que realmente só vai potencializar as falhas, né? E seria isso. Então tá, eu sou o Fabrício, gerente operacional. Tá? Muito bom, Fabrício. É um tema realmente que cativa, né? Essa parte de custos mostrou bastante para a gente como que a reorganização da instituição, os processos voltados para a ferramenta de custos, elas apoiam a gestão num fator horizontal, né? Em crescimento, em segurança, tá? Muito obrigado, tá? Eu que agradeço, espero ter contribuído. Obrigado ao Charles, ao diretor executivo Cristiano Dico, que eu vim representar ele. Então, só tenho agradecimento a vocês da Philips. Philips.